Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. E hoje trago um episódio muito especial. São todos muito especiais, mas hoje trago um episódio super especial porque é, para nós mulheres, muito importante ouvirmos este episódio para sabermos exatamente o que é que andamos a fazer e o que é que nós podemos esperar e aceitar e expectar da energia masculina. Portanto, mulheres dos seus companheiros, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, etc. E mais importante ainda para todos os homens. Portanto, hoje vamos falar de energia masculina, da cura da energia masculina e do papel que a energia masculina tem na sociedade. E para isso trago Rui Pinhão. Olá, Rui. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo. Primeiro que tudo, muito obrigada, porque são 6 da manhã em Portugal e o Rui fez um esforço enorme para estarmos a gravar isto a esta hora, para fazer isto acontecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. O Rui já Obrigado. esteve aqui connosco. E para quem ainda não viu esse episódio, que eu digo, vão lá ver esse episódio, eu vou deixar aqui para verem. A primeira questão é só para te introduzir assim um bocadinho para as pessoas perceberem quem é o Rui, que ainda não te conhece, quem é que é o Rui Pinhão? Olha, o Rui é um homem de 49 anos neste momento, uh, 3 filhos, um quarto, um quarto filho que veio cá só para me dar aquele pontapé no rabo para avançar, digamos assim. Um, e sou pai, sou marido, sou terapeuta, sou comercial na minha vida profissional, não faço das terapias um trabalho a tempo inteiro. E olha, sou um ser que vou andando aqui a cutucar uns e outros, a mexer um bocado com alguns temas na sociedade que são muitas vezes tabu, e acho que é preciso haver alguém que lá vá com um alfinete picar ali em alguns pontos, agora de forma mais suave. Tive uma altura que ia lá com o alfinete e era até ao osso, agora com mais calma, com outro entendimento sobre as coisas, digamos assim. Olha, muito bem, obrigada pela tua introdução. Olha, eu vou já começando por aí, pela energia masculina. Isto é, pronto, da minha ignorância relativamente a este tema e acho que corrija-me se eu disser alguma coisa que não estiver correta. Eu acho que isto muito da energia masculina e energia feminina tem muito a ver com a conexão que nós temos connosco próprios. Portanto, teoricamente, eu como mulher, eu devo ter mais energia feminina. Nós todos temos energia masculina e feminina, mas eu como mulher devo ter uma maior quantidade de energia feminina, e o Rui como homem tem que ter uma maior quantidade de energia masculina, certo? Achas que que nós quando temos estas energias desequilibradas é falta de conexão connosco próprios ou achas que é algo mais profundo do que isso? Qual é que é a tua visão sobre este tema? Eu acho que é um bocado mais profundo do que isso. Nós olhamos para essas coisas ainda de uma forma muito superficial. Sobretudo, nós não conseguimos olhar de uma forma holística para a energia masculina e a energia feminina. A sociedade hoje em dia tenta trabalhar uma dissociada da outra, quase. Ok? Mesmo em termos de terapeutas, eu vejo muita situação que aparece do trabalho da energia masculina, do trabalho da energia feminina, mas uma coisa não pode ser feita dissociada da outra. Um, Nós não podemos deixar de trabalhar em equilíbrio, porque senão vamos continuar a manter os padrões que são ancestrais do homem que não chora,
da mulher que não pode, por vezes, mandar um murro na mesa porque não fica bonito. Estão a perceber? Ou seja, há todo um conjunto de coisas que têm que entrar aqui em equilíbrio. Nós não podemos trabalhar uma sem a outra. É continuarmos a manter o padrão. E esta coisa do trabalhar a energia masculina, do trabalhar a energia feminina, muitas vezes ela só pode ser feita, ok? Se nós tivermos o verdadeiro entendimento do que é a energia masculina, do que é a energia feminina. Sou-te sincero, eu próprio às vezes tenho muita dificuldade em falar sobre uma e outra, ok? Esta coisa nós muitas vezes, e aquilo que tu disseste é aquilo que muitas vezes é falado em sociedade. A mulher deve ter mais quantidade de energia feminina, o homem deve ter mais quantidade de energia masculina. Eu acho que precisamos todos da mesma percentagem de uma energia e de outra. Okay? Mesmo o nosso corpo, mesmo os nossos órgãos, que representam todas essas energias, se eles não estiverem em desequilíbrio, o nosso corpo não, o corpo físico mesmo, já não falo da alma, falo do corpo físico, não está em equilíbrio. E tu sabes, muitas vezes, através da alimentação, tenta-se trabalhar todas essas situações. Agora, imaginem, ao nível da alma, o que é, por vezes, ela ser impedida de chorar, impedida de deitar as lágrimas cá para fora, porque o homem não chora, ok? No caso da mulher, ser impedida a alma de se manifestar na sua essência, porque supostamente para a mulher aparecer, tem que aparecer empoderada. De determinada forma, sim. E o que é isto de aparecer empoderada? Muitas vezes a gente acaba-se depois por entrar no exagero. E eu tento fazer um trabalho, e é muito engraçado porque nós raramente temos homens a aparecer em formações. Por acaso, e era uma questão que eu tinha para ti, que não sei se posso fazer já essa questão ou se vai seguir no encantamento. Porque é que, por exemplo, eu já fiz imensos. Olha, vou mesmo falar da atividade física da parte mais holística. Eu vou falar de yoga, por exemplo. Uma aula de yoga que também traz um bocadinho aqui a parte holística e mais a parte espiritual. Numa aula tu tens para aí 5, 10% máximo de homens. A esmagadora maioria são mulheres. Isto na tua visão é porque tu achas que os homens ainda têm aquela velha que lhes foi ensinado, que o homem não chora, o homem não mostra fraqueza, porque isto ainda é visto aos olhos da sociedade como fraqueza. Não estou a dizer ir a uma aula de yoga especificamente, mas o procurar ajuda, por exemplo, o perceber que eu não estou bem, eu não sei o que é que se passa comigo, eu não me consigo ajudar, eu vou procurar ajuda. Tu achas que isso ainda é visto muito pelos olhos da sociedade como fraqueza e daí o homem ter dificuldade em irmos, por exemplo, a uma aula de yoga ou se conectar ou pedir ajuda ou fazer, sei lá, meditação. Quando fomos fazer a tua meditação há 3 ou 4 semanas atrás, estava um senhor e tu. Portanto, esmagadora, a maioria eram mulheres. Qual é que é a tua visão relativamente a isto? Normalmente os homens quando aparecem, normalmente, não quer dizer que haja um ou outro que não, mas normalmente quando aparecem já vêm numa situação um bocado extrema, em termos psicológicos, em termos físicos, e parece que para virem cuidar deles já têm que vir numa situação Desespero. mesmo débil, ok? Mesmo em desespero. E isto porquê? Porque, de alguma forma, eles próprios sentem que o trabalho que precisam de fazer vai obrigar a que eles abram o coração. Até me E arrepiei. quando as coisas chegam a esse ponto, é um passo, para nós é olhado como um passo gigante, embora ele seja simples, e abrir o coração
Depois vamos começando a ver que não é assim tão duro, que sabe bem, que podemos desfrutar de toda esta abertura energética que depois nos traz, mas traz-nos tanto, traz-nos uma conexão, traz-nos uma reconexão, aquilo que lhe quiserem chamar, mas de repente parece que nos estamos a redescobrir. Porque quando nós homens começamos, de facto, a olhar para o interior de nós, começamos a olhar para o nosso pai, começamos a olhar para o nosso avô, né? Nós conseguimos começar a trazer ali um padrão de comportamento e às vezes uma vontade quase de os abraçar na hora, de lhes dar o colo que eles próprios não tiveram nas suas vivências e, e quase trazê-los para o aqui e agora e ajudá-los a perceber que não precisava ter sido assim. Portanto, estás a falar da linhagem masculina, nesse caso do masculino, certo? Portanto, estás a falar do E, pai, do avô e tudo o que está para trás em termos masculinos. exatamente, exatamente. E é um trabalho engraçado de ser feito quando nós começamos a levar um homem a ir conhecer a forma como o seu pai foi criado, a forma como o seu avô foi criado, para que eles percebam porque é que eles agora agem de determinada forma, porque é que eles agora reagem de uma determinada maneira, ok? E sobretudo para fazermos uma coisa, que é para eles poderem levar para o seu filho a necessidade dele já não ter que ser assim. A necessidade que ele tem de começar a compreender todos os seres, ok? Começar a compreender que a sua relação com o feminino pode ser completamente diferente. Tá? E, sobretudo, aceitar aquilo também que o feminino tem para lhes dar. Aceitar o colo, aceitar o carinho, aceitar a compaixão como algo que era perfeitamente natural entre todos os seres. Ok? E eu às vezes fico triste, eu sou sincero, às vezes fico triste quando vejo determinadas coisas ligadas ao sagrado feminino como, como se nós não fizéssemos parte. Como se os homens não fizessem parte sequer deste mundo, não é? Quando estamos todos aqui em experiência terrena, quando estamos todos aqui um, nesta vivência que precisamos de fazer, ok? De harmonização da energia no planeta. É como se nós todos queremos a paz, ok? E depois achamos que a paz tem que ser feita através da guerra. Percebes aqui Sim. este... Olha, eu tenho muito pouca experiência do sagrado feminino, eu já fiz algumas coisas e já li algumas coisas sobre isso e corrijo-me aqui se eu tiver se quiseres adicionar uma coisa ou se for diferente, mas aquilo que eu fiz, por exemplo, no sagrado feminino, por acaso não tinha nada, não falámos nada do sagrado masculino, mas foi muito da reconexão, foi muito, olha, do respeito pelo corpo, do respeito pelos órgãos sexuais e da conexão que nós devemos ter à nossa mãe Terra, ao nosso planeta a conexão maior de foi estarmos na natureza, isso fazer com que a nossa energia feminina ficasse mais elevada. Mas foi muito por aí. Não sei se foi um trabalho muito superficial que eu fiz, eu nunca fiz assim nada de muito, mas foi mais por aí. O respeito, eu fiquei com maior respeito em termos de olhar para os meus órgãos, por exemplo, sexuais, útero, e pensar que isto é vida. Por exemplo, isto nunca me tinha passado pela cabeça. Isto parece tão óbvio, e para mim nunca me tinha surgido. Tipo, é verdade, a minha filha veio daqui. Isto é o local de vida. E eu sou eu, para além de que, obviamente, é sempre necessário parte masculina, mas eu sou a conexão entre o universo e a Terra, porque eu sou o que transporta uma vida para aqui. Não é muito feito, nunca foi muito feito esse trabalho ao nível masculino, mas na tua concepção, o que é que achas que pode ser adicionado aqui para que estas energias sejam mais,
equilibradas, digamos assim. Já existem alguns trabalhos que são feitos e muito bons, ok? Dentro dos trabalhos do sagrado feminino e do sagrado masculino em conjunto. Eu sou sincero, eu nunca participei em trabalho nenhum desses, um, mas sei que neste momento também já existe um terapeuta em Portugal a fazer esse trabalho sagrado masculino, mas lá está, sempre uma coisa dissociada da outra, ok? Tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar que na formação que tenho aqui no meu espaço, eu estou a dar a formação em conjunto com a Susana Casaleiro. E muitas vezes estamos a dar a formação e eu olho para ela e digo assim, epá, realmente é necessário, de facto, às vezes termos ali alguém ao nosso lado que nos ajuda neste suporte para que a mensagem que seja transmitida às pessoas que a estão a receber seja transmitida como se fosse ali alinhar o ADN a ser integrado, onde leva as duas energias, onde leva a energia masculina e onde leva a energia feminina. Estás a perceber? E isto traz ali uma elevação à energia, ao trabalho que é feito com as pessoas, de tal maneira grandioso que nós temos tido aqui algumas situações, de facto, até de homens que vêm estar na formação connosco, e que quando se começam a descobrir, é, é transcendente, que eles próprios não têm a noção daquilo que são capazes de fazer e de todo o amor que são capazes de transmitir ao próximo, ok? De tal forma que permite que os outros deem um clique na vida deles. E os homens muitas vezes não têm esta noção. Acham que só com algo que seja visível é que conseguem fazer essa transformação. Não. Muitas vezes através do trabalho do coração. Aliás, nós temos essa experiência, temos esse conhecimento, ok, de que as coisas acontecem, mas parece que muitas vezes só está associado ao lado feminino da sociedade. Parece que só a mulher é que consegue dar amor. Epá, isto é surreal. É completamente surreal. E hoje em dia, apesar de nós estávamos a falar um pouco antes de começarmos o podcast, parece que as coisas começam a estar invertidas. Parece que o homem está com demasiada energia feminina, a mulher está a querer demasiada. Está a querer, não. Está a, Entendo. a, a trabalhar muita energia masculina, não é? Porque estamos a entrar em extremos, novamente. Isto parece aquele estava-me a lembrar da imagem da água dentro de um tanque, não é? Em que o caminhão começa a subir e a água vai toda para um lado, depois começa a descer, ela vai toda para o outro, e parece que não consigo, temos dificuldade Equilíbrio. em estabilizar isto. E é mesmo, mesmo, mesmo muito importante que isto seja feito. Ok? Olha, isto é a minha visão e agora vou dar-te também um exemplo particular. A geração dos meus pais foi educada a que o homem trabalhava e trazia dinheiro para casa, portanto era a fonte, era quem cuidava e a mulher era quem ficava em casa a cuidar dos filhos, a dar o amor e o amor era tratar da casa, tratar das refeições, etc. A minha geração, que é apenas uma geração, portanto, a minha mãe e o meu pai foi esta mentalidade tinham, a minha geração eu cresci a ouvir empoderamento. E eu sempre fui muito pró-empoderamento feminino, era não, ainda continua a ser, mas eu já vou explicar o que é que significa para mim. O feminismo. Portanto, para mim, e pronto, eu via, tinha um exemplo em minha casa que era, a minha mãe era submissa e eu via aquilo como uma fraqueza. Eu via determinadas coisas, portanto, a parte financeira não estava lá, não era a minha mãe
tinha essa parte. Eu via essas coisas e aquilo incomodava muito. E eu cresci, isto pronto, foi o meio que me influenciou e foram as coisas que eu vi, que eu achava como certas ou não. Eu sempre disse para mim: nunca nenhum homem me vai sustentar. Eu vou-me sustentar a mim própria. Portanto, isto sempre foi um ponto assente para mim. Isto tem os dois lados, o bom e o mau. Portanto, eu cresci sempre neste mindset. Todas as relações que eu tive, não foram muitas, mas as relações que eu tive sempre foi, nunca nenhum homem pagou, não é o homem que paga a renda de cá, não, foi sempre dividido 50-50. Não quer dizer que ele não pudesse dar um presente ou não pudesse pagar um café, mas havia aqui, tipo, não, eu também contribuo, não é só ele que dá a mim. Eu acho que hoje em dia o feminismo está tão. Eu já não vejo o feminismo da mesma forma. Para mim, o feminismo é a mulher ter uma opinião e poder expressar a opinião e poderes dizer que não. Para mim, isto é feminismo. Para mim, é equalidade no sentido em que o homem não é igual à mulher. Portanto, a mulher não pode estar à espera de ter exatamente as mesmas regalias que um homem num cargo, quando a mulher biologicamente é diferente, tem menstruações, pode ir de licença de maternidade. Portanto, eu não acredito em igualdade, eu acredito em equalidade. Se duas pessoas, homem e mulher, têm a mesma função, dão os mesmos tipos de resultados, eu sou a favor de que tenham os mesmos, possa receber monetariamente o mesmo valor. Agora, hoje em dia já se está num extremo tão grande que feminismo, a mulher tira a roupa, está nua na rua, isso eu acho que isso não tem nada a ver com feminismo. A mulher para ter uma voz não precisa ter um decote até o umbigo. Eu acho, e isso não tem a ver com, não estou a julgar, não estou a criticar, mas eu para me fazer ouvir, eu não tenho que me fazer ouvir por mostrar metade do meu corpo. Não quer dizer que a mulher não possa vestir um calção, não possa vestir um top, não possa estar confortável, não é nada disso, mas parece que se associou agora o feminismo a mulher faz o que quer, quando quer, quer mostrar, tira a t-shirt e mostra as mamas, mostra, e parece que agora se caiu já acho que é ridículo, já não me vejo tanto com isso. Aquilo que eu acho é termos uma voz, termos uma opinião, se não concordarmos com os nossos parceiros, podermos abertamente dizer não, eu tenho uma outra opinião, eu não acho isso. E eu acho que isto ao longo da minha vida me moldou tanto que eu fui assumindo papéis que não deviam ser os meus. Papéis que eu agora, só agora é que eu tenho consciência. Portanto, eu na altura fiz-los sem a mínima consciência de há um problema, por exemplo, financeiramente há um problema. Quem vai para a frente sou eu. Eu não ficava à espera que fosse o meu namorado ou marido a ir à frente arranjar trabalho. Por exemplo, eu ia. Eu saí de Portugal para vir para o Catar sozinha. Eu acho que não devia ter sido eu a fazer isso. Ficámos sem trabalho aqui. Quem foi para a frente com trabalho fui eu. Portanto, isto desequilibra, eu agora tenho consciência, mas isto desequilibra completamente porque eu assumi um papel que não era o meu. Portanto, eu queria que tu trouxesse a tua visão aqui no masculino de uma forma prática, ou seja, como é que nós podemos trazer isto para a nossa vida? Qual é que é, na realidade, o papel do homem e o papel da mulher, sem, obviamente, achar que eu não tenho nada essa opinião, que a mulher deve ficar em casa a cuidar só da casa e não pode ter uma carreira e não pode. Que eu acho que tudo é possível, mas que há coisas que são mais para o homem fazer e coisas que são mulheres. Portanto, eu queria que tu trouxestes essa visão de qual é que é, na realidade, a energia masculina, o papel do homem em família, por exemplo, vamos só aqui trazer para um meio mais pequenino. O que é que o homem deve fazer na família, em casa, ou seja ao trabalho, o que é que seja? Olha, isso é uma pergunta de milhões. E isto porquê? Tu estavas a dizer tudo isso e eu só pensava numa coisa. O papel do homem em família é amar. É, no fundo, dar, hum, levar para a sua família aquela capacidade de resiliência tão conhecida, do lado masculino e que tanto foi utilizado em conquistas no passado, ok? E no fundo trazer isso para a família e ajudar os tantos membros a perceberem que também conseguem lá chegar e ajudar a pessoa que está ao seu lado
o seu companheiro, a sua companheira, o que for, ok? A perceber que é possível nós conseguirmos essa igualdade. É possível, ok? Um, nós, quando olhamos a mulher, ok? E vemos, de facto, aquela que nos traz à vida, e aquilo que a mim mais me mete impressão é como é que nós podemos tratar a mulher da forma que tratamos, hum, sendo que nós estamos cá com a ajuda dela. Senão não estávamos, ok? Não estávamos. Éramos, ou se estivéssemos, era através de sistemas inventados pela ciência que de repente nos descarregavam aqui no planeta Terra, né? Sem emoções, sem toda aquela coisa que nos é transmitida ao longo dos 9 meses que passamos dentro da barriga da mãe. Portanto, e nós, uma das coisas que nós, de facto, devemos ter consciência, primeiro, é qual é a nossa posição na família. Como é que nós nos posicionamos? Qual é, quando falávamos há bocado do que é para o homem fazer, para a mulher fazer, nós primeiro precisamos saber exatamente onde é que estamos. E isso, por exemplo, através da constelação familiar, nós conseguimos aceder mais facilmente à forma como nós nos posicionamos dentro da estrutura familiar, ok? Depois, a partir daí, é olharmos para os nossos filhos como, de facto, aqueles que possam começar a trazer diferenciação na sociedade. E a mim, às vezes, mete-me confusão, porque, de facto, ainda continua a ser a mãe a passar mais tempo com os seus filhos. Continua a ser, ok? E muitas vezes a própria mulher tem dificuldade em dar esse equilíbrio ao seu filho homem. Continua a ser ensinado ao homem que em sociedade se deve comportar de uma determinada forma. Olha, tocas aí num ponto super importante, porque isto é uma crítica entre aspas às mulheres, que é a esmagadora maioria das mulheres queixa-se do que é no homem, que não ajuda em De casa. não ajuda. Pronto, que não lava, que não põe a mesa. Pronto, as tarefas domésticas. Isto é a esmagadora maioria das mulheres que se queixa disto. No entanto, depois têm filhos e tratam-nos exatamente daquilo que elas queixam-se dos maridos, elas educam os filhos como quando eles um dia estiverem casados ou numa relação, que a mulher passa exatamente por aquilo que ela passou, porque a mulher, a mãe, faz tudo ao menino. Portanto, a mãe não educa o menino para fazer o papel dele, que é tiras o prato da tua mesa, podes também lavar a louça, vives aqui. Sim, Portanto, as sim, mulheres não são tuas empregadas. Portanto, esta coisa eu nunca percebi, porque eu via, por exemplo, não tenho irmãos que viveram comigo como exemplo, portanto, em minha casa não tive essa diferença de educação. Mas, por exemplo, mães de namorados, com filho, com meninos e com meninas. Os meninos iam para a mesa está posta, e nem o prato tiravam, e a menina é que tinha que tirar o prato. E eu vi e não conseguia me ficar calada. Mas depois cansam-se que os maridos não ajudam. Portanto, esta dualidade não dá para perceber. e eu acho que isso precisa mesmo de ser trabalhado, até porque elas, sem se aperceberem, acabam por dar continuidade e parece que agora até com mais força quase do que antigamente. Parece que agora, parece que estamos a ter às vezes eu olho para a sociedade, para a forma como os miúdos falam, né? E tenho lá um em casa que às vezes tem que estar eu e a Áurea a trabalhar com ele porque parece um pequeno machista. E eu não quero isto. E tento trabalhar com ele, fazê-lo perceber de que um, é preciso respeitar a mulher, a começar pelas irmãs. E, e muitas vezes dar a perceber que a mãe, as irmãs, futuras namoradas, a gente não sabe, não é? Mas precisam desse respeito, precisam de ser tratadas de igual forma, ok?
E muitas vezes, até pela proximidade, aqui há uma influência grande também da parte dos avós, e da forma como eles ainda se posicionam perante a mulher, okay? que traz aqui alguma dificuldade acrescida. E foi muito giro que esta semana tivemos uma conversa lá em casa sobre algumas coisas, sobre alguns comportamentos do lado masculino ancestral dentro da família, ok? E tive a oportunidade também de lhes falar que, apesar do meu pai ter sido como foi, eu não quis ser igual a ele. Eu não quis Do padrão. manter aquele padrão. Agora, se tu me perguntares assim, então e foi fácil? Não, não. Trouxe lágrima, trouxe dor, trouxe resistência, ok? É um trabalho que ainda não acabou, porque sinto que ainda cá existem debaixo desta armadura que nós homens vamos colocando ao longo dos tempos, né? Porque nós homens, se nós olharmos séculos e séculos para trás, a nossa vida era passada em lutas, em guerras, né? Uh, e muitas vezes era tudo o que era. Repara neste contrassenso. Hoje em dia, ou há uns anos atrás, nós falávamos que o sustento da família está ao encargo do homem. Vê lá tu, quando nós andávamos nas guerras, quem andava na agricultura, quem andava a cuidar dos filhos, da casa, de tudo, era a mulher. E nós não somos capazes de reconhecer isto. A própria mulher se foi desconectando da terra. A partir de determinada altura, começou a entregar tudo isso de volta não, entregou ao homem, não é? Deixando muitos desses trabalhos. E quando aquilo que deveria ter feito é, agora que regressaste do campo de batalha, agora vamos os dois cuidar do alimento da nossa família. Vamos os dois cuidar dos nossos filhos. Não, vens do campo de batalha, vens com força, agora vais para a agricultura. E eu vou-me recolher. E quando a mulher fez isto, ok, acabou-se por se posicionar num lugar que é muito... Vulnerável. Que é um, hã? Vulnerável. Também, também, ok? E depois foi permitindo também, ao longo dos tempos, hum, essas, essas faltas de respeito, não é? Também porque se foi instalando o patriarcado, ou seja, nós não podemos, em termos, fugir daquilo que foi a história e todos os movimentos que foram acontecendo e todas as mudanças que foram acontecendo ao longo dos tempos. Eu, às vezes, quando digo que ancestralmente as mulheres eram muito escutadas, chamam-me maluco, né? Mas o que é certo é que houve muitos reis, houve muitos líderes que muitas vezes precisavam do aconselhamento da rainha, da esposa, das concubinas, lá do que fosse, ok? Porquê? Porque eles percebiam que a mulher tem uma capacidade de um alcance de visão muito maior. Nós, homens, podemos desenvolvê-lo, mas o trabalho que precisamos de fazer é um trabalho mais de esculpir a pedra, de trabalhar a pedra. Precisamos de tirar aqui montes de coisas. Para quê? Para limpar o terceiro olho, para podermos sentar, para podermos deixar que a intuição possa trabalhar. Agora, não podemos é depois, em sociedade, quando temos homens intuitivos, quase apelidá-los aí de alguns nomes menos próprios. Temos que olhar para eles, de facto, com a sensitividade que eles têm e aproveitá-la.
ok? Há aqui uma coisa que eu gostava de falar, que para mim eu acho é uma coisa que nós homens, pá, nós de uma forma traiçoeira, acabamos por nos bloquear a nós e depois damos aquela sensação de que estamos a aceitar verdadeiramente a mulher. Estas coisas da paridade, estas coisas de no governo tem que haver X percentagem de mulheres. Pá, mas não, isto acho que é uma pouca vergonha. E nós homens, precisamos ter a noção de que, de facto, as mulheres têm que estar no governo, porque numa liderança de uma sociedade é preciso que elas tragam as suas capacidades para a governação, em que muitas vezes elas terão que dizer, epá, calma, porque isso vai ter um impacto em vida familiar, vai ter um impacto em sociedade que pode não ser bom, é desequilibrante. Mas isso não está a acontecer. E, sobretudo, temos que trazer as mulheres para o lugar que elas merecem, se elas o merecerem. Claro. Não é porque tem que lá estar X% de mulheres. Não, não. Temos que trazê-las se elas merecerem. E isto para nós homens, hein? Nós nem nos apercebemos daquilo que estamos a fazer a nós próprios. Acho que é também diminuir a nossa capacidade de percebermos que precisamos de fazer essas alterações, que não temos que ter medo de as fazer, ok? Há bocadinho quando falavas em feminista e feminismo, só há muito pouco tempo é que eu percebi a diferença entre uma e outra. Foi a minha filha mais velha que me disse, ó pai, isso, calma porque estás a utilizar aí termos fora de sítio. E muitas vezes é isto. E feminismo, acho que é a verdadeira integração, né, da mulher dentro de uma sociedade de homens. E isto precisa de ser feito. Agora, não com exageros, não com, de repente, chegamos ali e viramos a tela ao contrário. Então, quer dizer, e quem estava em cima agora cai completamente e os outros mantêm-se ali meios desamparados. Pois isto parece que Não, acaba por ser uma competição entre homens e mulheres, quando na realidade não é. Eu falo por mim, eu não estou a competir com um homem achar que a mulher é melhor que o homem, somos diferentes. Há coisas que nós somos melhores, há coisas que vocês são melhores, porque temos características diferentes. Mas depois isto parece que é uma competição que não, a mulher é melhor que o homem, tipo, porque não é, acho eu que para mim não é esse sentido. O objetivo é realmente nós trazermos este equilíbrio de ter um homem na sociedade e ter uma mulher na sociedade, que os dois têm voz, que os dois possam sentar e conversar e ter um discurso e vermos os dois pontos, mas sem eu sou melhor que tu ou tu és melhor que eu, porque eu acho que o que acontece é há um passado tão grande de, de mulher a sofrer na mão do homem, de patriarcado, como tu já falaste, que parece que agora, eu acho que isto a um nível inconsciente, parece que há uma vingança da mulher, não sei, corrijo-me, isto é a minha visão, isto é aquilo que eu acho, daquilo que eu tenho visto ultimamente, eu tive tão tapado e tão no meu cantinho durante tanto tempo, sem poder falar, sem poder expressar, e ainda há, infelizmente, locais onde a mulher não tem voz, não pode falar, não se pode expressar, que agora as que podem, parece que querem inverter o papel e gritar dos anos todos que elas não puderam. Eu acho que depois isto desequilibra completamente e põe-nos até num sítio vulnerável de a mulher estar completamente sexualizada hoje em dia. Completamente. Pela forma como se veste, e retira a beleza e a sensibilidade que a mulher tem, a meu ver. Portanto, eu acho que isto depois não nos está a fazer bem a nós. Eu acho que isto é tudo um equilíbrio e estamos a levar isto tudo tão para o extremo. Mas gostava de saber qual é que é a tua visão sobre isso. olha, isto às vezes é. De facto, há um exagero neste momento muito grande na forma como as pessoas se manifestam, se apresentam,
e sobretudo aquela do eu posso fazer o que quero, da maneira que eu quero, ninguém tem nada que me dizer, ok? Mas o que é facto é uma realidade. A pessoa faz aquilo que quer, aquilo que lhe apetece, da forma que quiser. Aquilo que às vezes é preciso as pessoas pensarem é o que é que isto me acrescenta? O que é que isto me traz de adicional, ok? Que me permita ajudar a que outra mulher e outra mulher e outra mulher e outro homem e outro homem e outro homem se juntem a mim e possamos trazer esta evolução que a sociedade precisa. E, obviamente, os extremos não trazem nada. Quando as pessoas extremam as suas, a sua forma de estar, a sua opinião, não acrescenta nada à sociedade. Nada. Porque se depois tu reparares, as primeiras pessoas que vêm logo contra aquilo, não é? Se for o caso de uma mulher, são as mulheres. São logo as primeiras, elas próprias, a virem. Porque, Olha, e eu acho que falo por agora por mulheres, porque acabas por pôr. Olha, eu falo por mim, aquilo que eu sinto muito honestamente e sinto tanta pena. Mas isto eu acho que a sociedade já faz. Tu vês uma cena de publicidade ou vês um filme, ou vês, por exemplo, um filme erótico, a mulher está escancaradamente nua, tu de um homem vês no máximo o peito. E depois vês mulheres. Olha, ontem por acaso fui a uma festa. Vês mulheres bonitas, super bem arranjadas e não sei o quê. E depois vês mulheres que é o extremo oposto, é o vulgar, e que eu sinto pena, o sentimento que eu tenho é, tu estás a pôr grande parte das mulheres nessa categoria, que eu não me identifico, nada com isso, porque uma coisa é bonita e até pode estar com um tópico, uma saia, mas não te vulgarizando, não te pondo num papel de estou-me a oferecer, olha para mim, e depois eu tenho pena, assim, o que é que se passa na tua vida para tu colocares nessa posição? Que é literalmente, olha, e aquilo que a sociedade nos passa é o homem vai-te ver através do teu corpo, então tu tens que mostrar o teu corpo. E ao oposto, e já recebi isto imensas vezes, de eu achar que, de eu achar não, quer dizer, sim, é uma opinião minha, homens que me mandam determinados, olha o meu carro, olha a minha casa, olha onde eu fui passar a férias, portanto, o lado de posse, eu tenho isto para ver hum, se eu acho aquilo sexy, se eu me sinto atraída por aquilo. E andamos todos aqui, todos trocados, porque é a mulher a pensar que tem que mostrar o seu corpo para atrair o masculino e o homem a pensar que tem que mostrar um carro todo XPTO, uma casa, umas férias para atrair o feminino. E pá, corrige-me, pá, isto está tudo trocado a meu ver. olha, isso é um tema muito, muito giro e por vezes conversado lá em casa, né? E é giro. Aqui há dias fomos dar um passeio fomos ali àquela zona da Golgã, fizemos a estrada entre Santarém e a Golgã. E passámos lá por aqueles campos todos agrícolas, aquelas quintas grandes que ali há de grandes agricultores. E a minha filha, epá, tenho que ver se há aqui um agricultor rico. E a Áurea até brincávamos com ela, pá, candidata-te ao quem quer casar com o agricultor Olha, e pode ser que a coisa... Mas tenta ver primeiro se realmente a quinta existe e se os tratores existem e tudo mais. Mas na realidade aquilo, e isto em jeito de brincadeira, na realidade aquilo que nós sempre lhe transmitimos, olha, é primeiro alguém que te respeite. Segundo, alguém que de facto te trate bem, que te ame e que te ajude. O resto há de mas vir. constrói-se. O resto há de vir, ok? E em colaboração consegue-se.
quando as pessoas trabalham em colaboração e em coração, e as duas caminham no mesmo sentido, consegue-se. Com mais tempo, menos tempo. Pá, às vezes não é preciso tanto. Depois chegamos à conclusão que, de facto, não precisamos de muito, precisamos do essencial, e o essencial traz um conforto bastante grande. Portanto, uh, e, e, e tudo aquilo que tu falaste, de facto, é a ilusão que nós vivemos neste momento, a ilusão da posse, é a ilusão do ter. E nós precisamos de passar para e começar a olhar para o ser, ok? E isto é um dos grandes temas que é falado em muitos fóruns, que às vezes participo enquanto, obviamente não enquanto orador, não é? Mas em que, de facto, as pessoas falam muito sobre isto. Pá, e nós vemos, de facto, pessoas que com grandes posses, mas depois quando nós olhamos à vida, a vida que têm, a forma como lidam com os outros, ok? E nós percebemos que realmente não é difícil ter. Mas ter desta forma, ter na forma. E de facto, e tu vês muitos homens a utilizarem essa forma. E isto precisa de facto de ser trabalhado. Mas Por vês, isso porque é que. eu também acho porque acredito que de alguma forma isso lhes foi ensinado, é uma crença que eles têm Sim, e acredito sim, que haja mulheres que realmente, e obviamente há mulheres que realmente se sentem atraídas não sei se as pessoas associam isso à segurança, tipo, o homem é provedor, ele tem dinheiro, então, e associam, porque uma das coisas que o homem deve providenciar é a segurança, mas a mulher associa o dinheiro à segurança. Então muitas sim. mulheres se calhar vão por aí também. E depois o que é que acontece? Quando chega a hora em que há ali uma situação qualquer até de saúde, não é? E de repente vem o desamparo. E de repente olham para o lado e a pessoa não está lá, ok? Nós precisamos mesmo mudar a forma como trabalhamos com os nossos filhos, a forma como inconscientemente, às vezes até lhes acabamos por incutir algumas coisas e começar a ajudá-los a perceber que precisamos trabalhar todos ao mesmo nível, ao mesmo, nem mais acima nem mais abaixo, porque a mulher isto, porque a mulher aquilo, uh, ou porque o homem isto, ou porque o homem aquilo, não, não. A mulher tem o seu ciclo corporal, ok? Precisa de ser respeitado, umas com mais dor, outras com menos dor, ok? Mas o ciclo menstrual, por exemplo, não é doença, ok? Uh, e acredito que às vezes precisem ali de um dia ou dois durante um mês em que precisam de estar mais aquietadas, ok? Porque cada uma vive a situação do ciclo menstrual de forma diferente, tudo correto. Se a mulher estiver grávida, precisa de ficar de baixa, tem que ser respeitado, porque é uma das missões delas quando decidiram vir ao planeta foi trazer vida, ok? Embora depois podemos aqui, mas há mulheres que não. Ok, está bem, cada uma a viver o seu próprio processo também. E umas conseguem conceber a vida e outras estão em aprendizado e provavelmente para que numa próxima vida já consigam voltar a trazer vida novamente se reencarnarem enquanto mulher. Portanto, e nós precisamos ter esta consciência ao mesmo nível, em igualdade, em equanimidade, ou equidade, aliás, ok? Por forma a que nunca um homem diga a uma mulher, como eu cheguei a ouvir muitas vezes,
se traz dinheiro para casa ou não. Isto já não faz sentido. Como E assim? aquilo que Não eu percebi acho... muito bem. Que a mulher não deve trazer ou não é função da... Não percebi. Não, não. Ainda se continua a ouvir, nos dias de hoje, homens a falar para as suas esposas, para as suas companheiras, a dizer que não trazem dinheiro para casa. Pá, isto acho que é das coisas piores, ainda há pior, mas não é bom. Já ouvi algo Não é bom. similar. É como se ela não fizesse parte do sistema familiar, ok? E, e é como se ela não fizesse aquilo que pode com o melhor que tem, ok? Acho que há umas frases que o Cortella, que é um senhor brasileiro, filósofo, gosto muito de o ouvir, e às vezes ele sai-se assim com esta frase que é: eu faço o melhor com aquilo que tenho, ou com as condições que tenho, até ter melhores condições para fazer ainda melhor. Portanto, e nós temos que ter esta noção que todos devemos fazer o melhor com as condições que temos, e respeitando os outros, e para nós homens conseguirmos fazer isto, precisamos realmente dar um passo. E não é um passo de gigante. Às vezes é só um passo em frente, no sentido de preciso de ajuda. Preciso que me auxiliem a compreender as mulheres. Às vezes a gente não compreende. E precisamos que vocês, mulheres, nos ajudem a compreender-vos. Nós, repara Como é naquilo que que eu isso estou a faz? dizer. Como é que isso faz? Por vezes, na forma como as coisas se dizem, na verbalização, que é aquele extremo que tu estavas a dizer agora. E a comunicação verbal, não verbal, toda ela funciona. E aquilo que estavas a falar há bocado muito da comunicação não verbal, aquilo que se tenta transmitir, depois traz uma percepção errada para o homem sobre aquilo que é a mulher. E a mulher não é nenhum objeto. A mulher é um ser, tal e qual como nós, difere ali na zona física um ou outro pormenor, que é essencial para a vida descer à Terra, mas de resto não vejo assim grandes diferenças. Ok? E então é preciso que na forma como nós precisamos de uma comunicação mais assertiva por parte da mulher para com nós homens, para nos ajudarem a ter esse entendimento. E nós homens precisamos de saber ouvir, precisamos de saber escutar. Precisamos de, às vezes, parar um pouco para observar, para contemplar e para escutar. E depois, o que é que nós precisamos também? Que a mulher aceite a nossa ajuda. E aquilo que eu observo muitas vezes, e às vezes acabo nessas coisas eu às vezes entro um bocadinho em choque com a Áurea, porque a Áurea tem aquele espaço sagrado dela na cozinha, ok? E por vezes o Martim também quer cozinhar. E às vezes a Matilde também quer cozinhar, não é? Mas existe ali um espaço sagrado que de repente é invadido por dois pequenos traquinas, não é? Epá, que precisam de ser ajudados. E muitas vezes a mulher tem alguma dificuldade em que nós, homens, vamos ali invadir o seu espaço. Então nós precisamos de ser acolhidos nessas zonas. Eu não tenho problema nenhum em tirar a roupa da máquina. Pôr a máquina a lavar já é um bocado mais complicado, mas também se aprende. Mas a máquina de lavar a louça, tirar a louça, arrumar a louça, fazer uma série de coisas. Não tenho problema nenhum nisso, nunca tive. E muitas vezes eu explico ao meu filho que
quando eu era mais pequeno e andava na escola primária, à sexta-feira, quando a minha mãe chegava à casa, ela tinha a casa arrumada, aspirada, o pó limpo, tudo. Eu fazia isso porque eu gosto de fazer também, ok? E então, ah, é muito engraçado ver a reação. E depois ver a reação da mulher a isto. Ver a reação à mulher ao receber a nossa ajuda. Ok? E isto são tudo coisas que precisamos de trabalhar. Agora, elas só podem ser trabalhadas em conjunto. Não dissociadas uma da outra, esqueçam. É andar a puxar as pessoas para os extremos. É andar a desconectar uns dos outros. E nós cada vez mais nos precisamos de conectar uns com os outros para podermos depois, em conjunto, unidos, nesta grande missão de trazer aqui alguma mudança de algumas coisas à sociedade. É esta a minha forma de ver as coisas. Alguém que eu já falaste aqui num ponto importante, mas vou deixar que sejas tu a referir. Mas homens, e vou redirecionar mais isto para homens, mas isto serve para homens e para mulheres, mas só porque estamos a falar na energia masculina. Mas homens que estão a ver isto e que se sentem completamente perdidos ou que focamos aqui em pontos que eles possam perceber que, ok, eu preciso de trabalhar mais a minha energia masculina e perceber qual é que é o meu papel. Por onde é que eles podem começar? O que é que eles devem fazer numa fase inicial para eles perceberem exatamente de onde é que vieram, quem são, conectarem-se a eles? Olha, tu estavas a falar e estava-me a lembrar de coisas que eu fiz que me permitiram ir percebendo um bocadinho melhor a mulher, que nós também precisamos de perceber, para depois perceber as nossas reações. Ou seja, porque é que elas agem de uma determinada maneira e porque é que nós agimos de outra. E às vezes há coisas simples, há a imagem do Mr. Miyagi do, do, do Karate Kid, é às vezes fazermos alguns trabalhos que são feitos pela nossa companheira, a nossa esposa ou pela nossa mãe em casa. Experimentarem passar a ferro. Experimentarem limpar a casa. Olha, só na questão do passar a ferro, eu apercebi-me como é que muitas vezes a, a mulher, num simples trabalho, consegue ter ali uma situação em que entra em processo meditativo, só que aquilo gera muita confusão mental. Parece que estão a passar a ferro, não é? E parece que as coisas estão a surgir ali ao pensamento numa forma em catadupa. E eu assustei-me um bocado, confesso. E depois fazerem outra coisa, que é conhecerem os seus pais melhor, como é, como é que eles se tornaram assim, naquilo que se tornaram, conhecerem o seu lado masculino da família, percebes? Portanto, como é que tudo aquilo se estruturou para depois começarem a perceber a quem são. Porque é que às vezes têm determinadas reações, de onde é que elas vêm, de onde é que eles trouxeram aquilo, ok? E depois conhecerem-se melhor a eles próprios. Obviamente que, por exemplo, nem toda a gente precisa de fazer uma formação de leitura da aura, mas a formação Mas de podem leitura da fazer. aura, para mim, podem fazer. Formação, nem que seja só de autoconhecimento. Olha, aquilo só de autoconhecimento já é muito impactante. Depois, procurei na numerologia também perceber-me mais ainda, conhecer-me melhor. E eu acho que uma das coisas que depois teve aquele impacto final foi o mapa astrológico. O mapa astrológico traz-nos aquele acrescentar, aquele, para mim foi aquela integração final, porque é que eu reagia de determinada forma em sociedade. Eu não há muito tempo era muito acutilante na forma como reagia a determinadas coisas, ok?
A partir do momento em que eu, por exemplo, fiquei a saber o meu ascendente, eu percebi, opá, espera aí que há aqui um touro que precisa de ser dominado, que é o meu ascendente. E que se não for trabalhado, se eu não o conhecer, se eu não o acolher, é assim um bocado devastador até para mim. Portanto, e aquilo que eu desafio os homens a fazer, e sobretudo, começarem a abraçar. Comecem a dar um abraço aos filhos, à companheira, ao companheiro, aos pais. Comecem a dar abraços. E quando começam a dar abraços, começam a sentir-se vulneráveis, porque o coração começa a sentir novamente, começam a ativar a energia do coração. E é nesse momento que surge a decisão do eu quero sentir ou não. E quando eles se abrem para o sentimento, ok? É uma coisa. Primeiro temos aquele insight de que de facto sentir algo que há muito não sentíamos, que há muito estava bloqueado em nós e que nós precisamos de libertar, que nós precisamos de soltar cá para fora, ok? E depois ter essa abertura de ir remexer em tudo aquilo que está ali guardado, em toda a ancestralidade que está ali entranhada na aura, e muitas vezes já a manifestar-se no corpo físico, e começar a fazer esse varrimento, começar a fazer essa limpeza energética, uh, e percebendo o que é que lá está de bom que eu preciso de reter, não é? De chegar ali e às vezes ganha-se esta coisa, chega ali e começa a varrer tudo e não quer nada disto. Calma, vamos ficar sem o tapete debaixo dos pés. Não, há coisas boas que os nossos pais nos trouxeram, muito, muito boas, ok? Há coisas muito, muito boas que os nossos avós nos trouxeram, sim. Capacidade, conhecimento, forma de fazer, forma de dar a volta, não é? Aquilo que tu foste capaz de ir construindo ao longo destes anos, certo? Essa força também vem de algum lado, não é? Essa forma de estar, ela veio de algum lado. Há de haver alguém dentro da estrutura familiar também que te trouxe essa capacidade, certo, Raquel? Não é? Epá, então não é tudo mau. Há coisas aí que vêm de alguém. Estás a perceber? Portanto, e é isto que nós temos que aproveitar. E, sobretudo, percebermos que não somos nenhum super-homens, nem nenhumas super-mulheres, e que andamos aqui todos dentro do mesmo caminho. E um dia vai ser giro, depois de todas as experiências vividas aqui na vida terrena, quando formos chamados de regresso a casa, que é o reencontro com todos aqueles que andaram aqui a trabalhar algumas coisas connosco e, e às vezes nos podermos rir. Eu muitas vezes penso nisto, que é, pá, quando eu um dia me encontrar com esta pessoa do lado de lá, vamos nos fartar de rir, porque eu não sei qual é a minha ligação a esta pessoa do outro lado e vai ser giro, vamos nos divertir pela forma como estivemos a trabalhar aqui. Portanto, é isso que eu acho que dá gozo, pronto. Olha, tenho uma questão muito particular e vou-te pedir esta opinião quanto homem que sempre tive muita dificuldade nisto e ainda tenho. Imagina, sou convidada para ir beber café por um homem. Sim, Quem é que deve pagar a conta? quem tiver dinheiro. Ah, é? Tipo, imagina, ele é Ou quem convidou, tiver o gosto, ou quem tiver o gosto de o fazer, ou eu nessas coisas não. então não Isso tem que para ser mim, o homem. Não é, não não. é, não é, como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Eu não estou a pôr em mais energia masculina se for eu a pagar, ou eu se sentir, eu não sinto que tenha que ser eu a pagar, mas se me pagarem o café, eu sinto-me fica aquela coisa de fiquei a dever um café.
olha, se eu te convidar para beber um café Contigo e não no sinto isso, fim, obviamente. Contigo não sinto isso porque eu sei que as tuas intenções são literalmente, é um amigo. Eu isso não, com amigos não sinto isso. Não é com amigos, é com alguém que eu sei que possa ter interesse em algo mais. Não é com amigos, nem com homens casados, nem não. É com alguém que me convida para beber um café, que teoricamente eu posso achar que pode ser só na minha ingenuidade, que não é mais nada, mas depois percebo que é. E quando eu percebo que hum, é, fico naquela, mãe, agora fiquei-lhe a ver um café. e porque é que há de ficar a dever um café? Pá, não sei, fica aquela sensação de ele pagou-me alguma coisa com segundas intenções e eu não quero que isso fique do meu lado. Portanto, eu quero lhe devolver porque eu não quero que ele pense Hum, que me pagou um café e que agora pode ter acesso a algo mais porque me pagou um café. Quando eu estou a dizer um café, é me pagar qualquer coisa. claro, pronto, se a pessoa faz isso e paga isso com segundas intenções, estás a perceber? Então ela não te conhece verdadeiramente, ou não conhece uma mulher verdadeiramente, ok? Porque não é pelo facto de pagar seja o que for que passa a ter acesso ao corpo dela, passa a ter acesso ao que de mais sagrado existe nela, ok? Um, já outra coisa é, olha, eu aqui há dias, eu nem comentei isto com a Áurea, não veio assim muito a propósito, não tem nada a ver, mas eu fui almoçar a um Pingo Doce e estava uma senhora atrás de mim, começámos a conversar, uh, e depois acabámos a conversar também por causa dos alunos, porque a senhora era educadora de infância. Quando demos conta, estávamos os dois a almoçar, eu estava numa mesa, ela estava na mesa mesmo ao lado, e tivemos em amena cavaqueira todo o almoço, percebes? E foi uma troca de experiências, de conversa muito, muito, muito interessante. No fim, a senhora foi à sua vida, eu fui à minha, e está feito. E nós, muitas vezes, mesmo nessa situação, ok, esta não tem nada a ver, mas não, na situação que estás a falar, uh, conhecem-se pessoas fantásticas, têm-se conversas fantásticas, ok? E é isto que as pessoas precisam de aprender a usufruir quando vamos tomar um café com alguém. Mesmo que seja alguém que nós estamos já a acabar de conhecer e de repente parece que nos dá aquela empatia de olha, quero tomar um café comigo, tá? E no fim a conversa foi tão agradável, os dois querem pagar a conta, mas só pode ser um, não é? A não ser que bebam outro café. Portanto, e é este sentimento que nós que devemos ter, não é? Uh, e às vezes ter a capacidade de mostrarmos exatamente ao outro, não é? Que a nossa intenção é simplesmente desfrutar ali um pouco da companhia, da conversa, que está. Que, se for interessante. Opa, se for algo que não seja interessante, não é? Nós, a nível corporal, e se a pessoa entender alguma coisa daquilo que é a comunicação não verbal, nós vamos lhe manifestar exatamente aquilo que está a acontecer. Portanto, eu nessas coisas do quem é que paga a conta, ontem vi assim uma coisa engraçada no Facebook, havia algo sobre isso, não é? Mas é mesmo do género, opá, se eu estiver a conversar com alguém e está-me a dar um prazer imenso, não existe o gosto maior que é quando acabar a conversa de ser eu a oferecer à pessoa, estás a ver? E a pessoa pode ter exatamente o mesmo sentimento, então está tudo certo. Mas não achas que isso está mais ligado à energia masculina? Eu tenho lido muita coisa sobre isso, eu sempre fui aquela Sim, pessoa que eu pago as minhas contas, como eu já disse, não quer que ninguém me pague nada, não quer ficar a dever. Não estou a falar de amigos, não é isso que eu estou a falar de todo. Não tenho problema nenhum de é, beber café contigo e já aconteceu, tu pagas-me um café, não é? E não fico com sentimento de dívida porque eu sei que aquilo é genuíno e ao contrário eu faria igual. Estou-te a falar mais na outra questão. Sou convidada para ir beber um café ou é o meu tempo, é a minha energia.
será que é mais energia masculina do provedor, de eu é que convidei, eu quero estar com ela, eu estou, é o tempo dela, a energia dela, eu tive acesso a isso, de em retorno ser eu a pagar a conta? Ou não fica a mulher em déficit por eu estou a dar o meu tempo, a minha energia, a minha vibração e ainda por cima vou pagar a conta? Olha, isso entramos no campo das dívidas para a vida, digamos assim, em que muitas vezes nós temos aquela sensação que quando alguém faz algo por nós, que a pessoa espera algo em troca. E às vezes precisamos de mudar o campo de observação, ok? E percebermos às vezes os sinais que a pessoa nos dá de que de facto espera algo em troca ou se está de forma desinteressada, mesmo a gente não o conhecendo há muito tempo. Na realidade, eu não te sei responder concretamente à pergunta que tu me aquilo que tu queres saber, porque não, como é que eu ia dizer? Foi um trabalho que eu fui fazendo, No percebes? teu Porque caso, muitas vezes, imagina, estás a conhecer agora a tua esposa. Quando a tiveste a conhecer, não sei se isso aconteceu ou não, mas tu, enquanto homem, a tua experiência enquanto homem, a tua opinião enquanto homem, imagina que voltaste atrás, estás a conhecer a tua mulher agora, que não vais saber quem é a tua mulher, tu sentirias isso, mas não numa de obrigação, mas de intuitivamente ou não? É mais por aí, não há certos nem errados nisto. intuitivamente, não há, é uma coisa que se está a perder cada vez mais, é isso, embora em algumas sociedades isso está mesmo muito enraizado, ok? E nem pensar da mulher, por exemplo, eventualmente poder pagar a conta. Aqui, por Pronto, exemplo, é assim, é cultural, o homem é que paga. pronto, pronto. Uh, nós cá já vamos perdendo um bocado isso, mas essa situação é exatamente aquilo que tu te estavas a referir, que é eu pago-te a conta, mas tu tens que me dar algo em troca, ok? Pá, eu acho que isso muitas pessoas reparam numa coisa, e eu noto muito isto até nas pessoas mais antigas, parece que ficam com uma dívida para a vida. Se alguém faz qualquer coisa por eles, eles ficam com uma dívida para a vida. E isso não é nada bom. Tenta trabalhar isso, ok? Do género, ok, pronto, ele convidou, quis pagar a conta, está tudo certo. Pronto, e depois tu vais à tua vida. E ele tem que respeitar tu ires à tua vida. Portanto, houve ali um momento de decisão, está decidido, está feito. Se voltar a haver uma oportunidade, até pode ser tu ou pode ser ele outra vez a pagar. Entendes? Agora, aquilo que nós precisamos nos desapegar muito rapidamente é destas dívidas de gratidão. Ficamos lá presos. Cada vez que nós nos cruzamos com aquela pessoa, vamos nos lembrar. Não, a pessoa num determinado momento eu precisei, a pessoa estava. Noutro momento, ela precisa. Se eu estiver, eu vou fazer. Se eu puder. Ok? Portanto, e olha, tá, é esta a minha forma de ver as coisas. Não consigo ver de outra forma, Raquel. Muito Uhum. sinceramente, não consigo. É preciso. Eu, se calhar, há uns anos atrás, fazia exatamente aquilo que tu estavas a dizer, ok? Um, num sentido até cultural, num sentido cultural. Neste momento já não. Ok? Vamos os dois, tal, bebemos um café, pá, no fim, olha, pá, mas eu quero pagar aquela discussão, coisa. Pronto, olha, ok, paga, está certo. Outro dia serei eu, quando tivermos outra oportunidade, percebes? Porque depois tens outra coisa. Não, hás de reparar que há grupos de amigos, hum, e essa coisa, isso é mesmo muito. Eu ia falar aqueles grupos de amigos em que chegam, pagam uma rodada de cerveja e não conseguem ficar só por uma porque o outro pagou e também tem que pagar, não é? Quando saem de lá, saem de rastros, não é? Um,
E eu vejo muito isto assim, ok, eu hoje bebo um fininho, pagas tu, olha, depois amanhã, se a gente se encontrar, pago eu então. Não tem que ser logo na hora, percebes? Portanto, é começarmos a mudar aqui o mindset destas situações. É que eu queria só saber a tua opinião enquanto homem relativamente a este assunto, mas eu acho que continuo caminha, pronto, continuo caminha, mas pronto. Mas percebo aquilo que estás a dizer. Eu acho que de uma forma natural, mas com amigos isto sai naturalmente. Tipo, se eu estiver contigo ou se eu estiver com seja quem for, que eu sei que não há ali intenção, que é tudo muito numa base de respeito e de amizade, isso a questão nem se coloca. Eu pago ou tu pagas e não fico mínima cena de tem que retornar, tem que retribuir. Hum. Mas do outro lado, sim, se calhar por coisas que aconteceram no meu passado, que fica sempre aquela cena, não, eu não quero ficar a dever nada. Já estás de pé atrás. Já. Pronto, é isso. Portanto, eu sei que tenho que trabalhar nisso. Mas pronto, gostava de só saber a tua opinião relativamente a isso. Olha, tenho mais só uma pergunta. Ahm, o que é que homens e mulheres devem fazer neste momento? Obviamente, Hum. trabalhando mais as suas energias, não estando em equilíbrio, obviamente, se nós estivermos aqui a falar no yin e no yang, as coisas devem estar em equilíbrio, mas obviamente, tendo, pelo aquilo que nós falamos e tendo a consciência de que eu, enquanto mulher, estou mais a vibrar numa energia masculina, mais do fazer, mais na ação e menos no descansar, menos no testar, e a mesma coisa com homens, está-me a vibrar mais numa energia feminina. O que é que homens e mulheres devem fazer para tentar reequilibrar isto e vivermos de uma forma mais plena, que eu tenho a minha energia masculina como deve estar, como tenho a minha energia feminina, que eu preciso das duas, mas de uma forma equilibrada. Olha, o ideal sempre é as coisas serem, obviamente, quem viver em conjunto, trabalharem os dois em conjunto, Portanto, casal. casal. E desta forma ajudam a que o processo até seja mais rápido, ok? E começarem por se conhecer melhor, começarem por de facto conversar sobre como é que era, como é que foi, para perceberem determinadas situações. Quem vive sozinho, né, que é mais complicado. É mais complicado? Não. Solteiros. É diferente, pronto. Sim. Um, é ir começando a fazer um trabalho de se conhecer melhor, percebes? Uh, e de se conhecer e de contemplação. Obviamente que o casal também deve fazer isto, mas quem está sozinho às vezes consegue, porque não tem o outro ali ao lado, para, para às vezes servir até como uma distração. É o contemplar, é a atenção plena, é as palavras que tu dizes, a forma como tu reages, a forma como tu falas, a forma como tu te manifestas, ok? E tu teres a capacidade de estares a fazer isto e ao mesmo tempo estás-te a observar. Comigo mesmo, ou seja, como eu falo comigo mesmo ou quando eu comunico com o outro. E até os teus pensamentos. Como falas com o outro e os teus pensamentos. E teres a noção do impacto da palavra no outro. E quando tu começas a fazer isto, tu começas a perceber que às vezes as pessoas parece que não te entendem. Parece que estás a falar e as pessoas não estão a entender aquilo que tu estás a dizer. É estranho, não é? E tu de repente dás a pensar por ti, espera aí, aquilo que eu estou a querer dizer é exatamente aquilo que eu estou a verbalizar. A forma como está a sair é a forma como eu quero que saia para que a outra pessoa entenda. E é nestas formas de tu comunicares, de tu te manifestares, que tu começas a notar qual é a tua energia que está ali mais desenvolvida. Ok? O teu trabalho obriga-te a uma projeção de voz mais forte. Tu tens que te fazer ouvir, certo?
Uhum. Quando trabalhas em grupo, aquilo tem que sair, né? Qual é a energia que tu vais buscar? Masculino, Vais buscar uma voz mais grave ou vais buscar uma voz mais aguda? homem. Percebes? Portanto, e tudo isso depois tem impacto sobre ti, tem impacto sobre os outros. Aquilo que tu depois transmites é qual é que é para fazer aquele tipo de coisa, qual é o tipo de energia que tem que vir, certo? Qual é que é a energia que tu estás a puxar dos outros? Percebes o que é que eu Ou quero? seja, dependendo daquilo que eu estou a fazer, eu posso ir buscar mais um bocadinho ao masculino ou mais um bocadinho ao feminino, dependendo daquilo que. Exa- Exatamente, ok? Se tu lhe queres dar mais força, se tu lhe queres que as pessoas comecem a entrar mais calmia, tu vais buscar de outra. E é a forma como é que tu te sentes à medida que vais buscar cada uma delas, certo? Qual é o sentimento que te traz? Qual é que é o tempo que tu demoras a estar com uma ou demoras a estar com outra? E começando a fazer este trabalho, tu vais notando, começas a estar com a atenção plena, a perceberes exatamente ao longo do dia, do teu dia, qual é que está ali sempre a bater à porta para sair, qual é que está ali sempre em manifestação, percebes? E começar a fazer o trabalho de perceber, será que posso usar as duas ao mesmo tempo? Será que posso ter ali as duas energias quase ao mesmo tempo a sair, como se fosse o arco-íris a integrar todas aquelas cores? Não sei se está a fazer sentido Faz, aquilo faz. que eu estou a dizer, porque isso, então o que é que acontece? Toda a energia que tu estás a colocar naquilo que estás a fazer vai ter um impacto diferente. Olha, Não sei Rui, se. não, não, foi fantástico. E tu és sempre um poço de energia, e tu és um anjo cá na Terra e és. Eu ficava aqui mais uma hora a falar contigo, mas depois isto fica muito extenso e a malta começa a dizer que não. Queres deixar mais alguma mensagem final? Queres deixar aqui uma mensagem especial, qualquer coisa queiras dizer para finalizarmos? Olha, eu gostava de deixar uma mensagem de que as pessoas percebessem que todos nós temos em nós o nosso pai e a nossa mãe, o nosso avô e a nossa avó. E os nossos filhos também. Então vamos lhe dar o melhor que temos de cada um para que eles possam auxiliar nesta mudança que a sociedade tanto precisa. É um bocado isto. Mensagem poderosa. Olha, da minha parte, super obrigada pelo teu tempo, por teres acordado não sei a que horas para estar aqui às 6 da manhã. Às 5, foi às 5 da manhã. Pois, muito obrigada por isso, e obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e pela tua energia fantástica. E vocês estão aí desse lado já sabem, podem contactar o Rui para falar sobre tudo aquilo que nós falámos hoje. Eu vou deixar os contactos aqui em baixo. Podem comentar, partilhar, subscrever o canal para que esta mensagem realmente possa chegar a mais pessoas. Este episódio é tão poderoso que aquilo que eu vos peço mais é que partilhem, partilhem para que chegue a outras mulheres, a outros homens e para que em conjunto nos possamos curar e possamos viver em maior equilíbrio. Da minha parte é tudo. Muito obrigada Muito e até a obrigado pelo próxima. convite, pelo desafio. Tchau, beijinhos. Beijinhos.